E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá conhecendo não essa? Ah, não acredito não. Sou eu! Pois é, olha, estamos aqui mais uma vez, né? Hoje a terceira aula de redação para vocês, né? Olha, se vocês não aprenderam a fazer redação dessa vez, não vão aprender mais não é possível, né? Então hoje nós vamos trabalhar desenvolvimento e conclusão da redação. Semana passada nós trabalhamos a introdução, hoje o desenvolvimento e a conclusão. Então nós seremos mais breve hoje, não ficar brincando muito, né? O que a gente tem que falar para vocês é a saudade que é grande, certo? Fiquem em casa se vocês puderem, se não puder, faça o que eu estava fazendo aqui, use máscara, se proteja, certo? Então nós vamos trabalhar hoje, eu gostaria que vocês olhassem um pouco aí para a tela, né? Pra gente, ó, as letrinhas vão começar a cair e vocês vão ver as dicas de hoje. Vou repetir essa primeira parte. Semana passada, né, eu passei para vocês a introdução de 5 a 8 linhas, o desenvolvimento de 2 parágrafos de 14 a 18 linhas, dividido nos dois, conclusão de 5 a 8 linhas. Lembrando, o título é opcional, vocês só escrevem o título se vocês quiserem, não vai perder nota. Cuidado, porque se vocês colocarem um título, vocês vão ter que falar sobre ele, não só mais sobre o tema. Então evite começar a sua redação com palavras do tema, certo? O tema hoje, por exemplo, é fake news, você começa a sua redação fake news, né? Então não é bom começar a sua redação com palavras do tema. Procure escrever coisas que você aprendeu nas outras disciplinas, pessoal. A questão da interdisciplina, como por exemplo história. O que você aprende em história? O contexto histórico, o que passou, aquilo que está lá atrás, você vai colocar, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, você vai falar, por exemplo, do que aconteceu, hoje está sendo falada a questão da liberdade de expressão, você pode falar da ditadura militar, certo? Então você vai lá no passado e fala, o que você aprendeu em geografia, a questão das regiões, hoje está se comparando muito, por exemplo, a questão da pandemia que nós estamos vivendo aí, você vê que o próprio Estados Unidos, hoje, ele compara direto a questão do Brasil com a Suécia. Se tivesse feito igual os dois, estaria lá morrendo 1 milhão de pessoas, ele estava fazendo comparação. Então é bom comparar, você falar, por exemplo, de regiões, a questão do fake news. Será que existe fake news em outros países, tanto quanto aqui? Filosofia também, o que você deve escrever, as frases dos grandes filósofos, né? Por exemplo, Pitágoras, quando ele disse que educar as crianças que não precisaria punir os adultos. Literatura, você pode pegar aí, por exemplo, o livro do 15, para falar sobre a seca, né? Então, pega matemática, a questão das estatísticas, que é tão importante você escrever estatística, comparar, né, a questão das estatísticas, falar, por exemplo, hoje, qual a porcentagem de pessoas no mundo está morrendo no Brasil em função da pandemia, certo? Por que tudo isso? Então, é essa questão aí que vocês devem colocar. Isso, gente, o tema de hoje é a continuação da semana passada, fato ou fake, né? As consequências da desinformação na sociedade brasileira. Esse é o tema, voltado para a redação nota 1000 do governo do estado da Paraíba, que foi o 10º tema, certo? Então, o que acontece, pessoal? Vocês precisam entender o seguinte, essa questão da redação, escrever igual a todo mundo escreve, entendeu? Então vocês devem escrever algo diferente, mostrar que sabe das coisas, mostrar seu ponto de vista através de argumentos, comprovar o que você está dizendo. É isso que faz a diferença, é isso que faz uma pessoa ganhar nota. A nota sobe assim. Escrever igual a todo mundo escreve, aí você tira 500, 600 pontos, certo? Agora, quer tirar 1000, certo? Escreva isso que eu passei para vocês, a questão do que vocês aprenderam nas outras disciplinas, certo? E hoje nós vamos ver aí a questão, por exemplo, do desenvolvimento e da conclusão. Desenvolvimento é nessa parte que estarão todos os argumentos e explicações sobre o tema. Nos textos dissertativos, por exemplo, poderá conter fatos e conhecimento geral dos dados estatísticos. A conclusão é a parte final do texto que deve conter um resumo geral de tudo que foi apresentado e pode apresentar também uma solução para os pontos que foram abordados. Não pode ser óbvio demais, você não pode ser muito óbvio.
Por exemplo, a solução para a seca do Nordeste. Qual a solução? Chuva. Claro, se chover acaba. O problema não é esse. O que fazer para resolver um problema durante a seca? O que o governo pode fazer para minimizar o sofrimento das pessoas durante uma seca? Aí sim vai você ganhar nota. É isso que mostra você ser diferente. Pois é, e a aula, como sempre, né? Sou eu e a minha filha Jéssica, que nós estamos aí toda semana. Essa já é a terceira semana. Semana que vem, lembrando, viu? Vai ser ao vivo. Nós estaremos aí junto com os nossos alunos, fazendo uma redação e tirando todas as dúvidas. Será segunda-feira da manhã, segunda-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã. Então, com vocês agora, a minha filha Jéssica. E olha, antes de passar para a Jéssica, eu queria orientar vocês a acessar este site, educamaisbrasil.com.br/Enem, língua portuguesa. Gente, vocês não fazem ideia do que esse texto faz, né? Vocês não fazem ideia do que ele faz. Olha, ele é ótimo. Vamos ver aqui se a gente consegue passar esse aqui para vocês, porque o negócio aqui tá bravo. Olha aí, ó. Tudo que vocês imaginaram sobre língua portuguesa, tudo, mas tudo mesmo tem neste site. educamaisbrasil.com.br, Enem/língua portuguesa. Tudo que vocês precisam para o Enem tem aí, certo? Então agora com vocês, minha filha Jéssica. Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para dar continuidade à redação, ao treinamento da redação. Hoje a gente irá ver desenvolvimento e a conclusão, dando continuidade à introdução que a gente viu semana passada. Quem ainda não viu, eu incentivo a buscar assistir os outros vídeos para entender essa aula, porque a outra aula foi sobre fake news e hoje também será sobre a continuidade da introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Vou mostrar para vocês como que eu faço o desenvolvimento e a conclusão. Vamos começar, pessoal. Aqui é a introdução, que na semana passada eu discuti com vocês sobre todas as partes da introdução. Eu vou vou falar por cima pra gente já ir para o desenvolvimento. Na primeira parte da introdução eu falei sobre a Constituição Federal. Eu sempre uso, pessoal, a Constituição Federal, porque nela tem todos os artigos que orientam o funcionamento da sociedade, que orienta tudo, que permite fazer, o que não permite fazer, o que é de responsabilidade de cada cidadão. Então, os problemas sociais a gente é responsável por eles. Então, como a gente é responsável, a gente tem como função buscar esses artigos, procurar entender para resolver os problemas. Não dar margem só para o governo resolver. Então, no artigo 5º que eu citei, o artigo 5º é dos direitos fundamentais. Direito à liberdade, o direito à segurança, o direito à vida, o direito à dignidade, à igualdade. Então, eu falei sobre o direito à liberdade. O direito à liberdade que eu citei foi sobre a liberdade de expressão. Então, no meu texto, eu vou falar sobre a liberdade de expressão inserida no contexto de fake news. Esse vai ser o meu repertório que eu vou usar encaixando. E depois eu falei da minha tese, que eu coloquei o meu posicionamento, o meu ponto de vista, aliado a quê? Aliado à Constituição, aliado às mídias sociais, porque é onde as fake news mais se manifestam, que eu falei dos fatos relevantes nos diversos âmbitos sociais. E depois da tese eu falei do reforçamento da tese, que é os dois principais problemas que ocasionam todo esse fator que está gerando toda essa comoção social. Que foi do quê? Foi da imparcialidade do governo e da pouca criticidade cívica, que ocasiona esses impasses. Então, pessoal, no meu desenvolvimento, eu vou usar essas duas ferramentas que eu usei na introdução. Quais foram essas duas ferramentas principais? Os dois problemas. Os dois problemas, eles vão permear todo o desenvolvimento, 1 e 2, que é a imparcialidade do governo e a pouca criticidade cívica. Essa imparcialidade do governo eu vou falar no meu desenvolvimento 1, porque eu escolhi ele como sendo o primordial, como sendo o fundamental para
que eu possa, na conclusão, solucionar ele. Então, eu incentivo vocês a fazer isso. A usar no desenvolvimento 1 o principal problema e na conclusão solucionar esse principal problema, para não ficar muito corrido na hora que vocês forem fazer a redação na hora do Enem, porque o tempo corre muito rápido e se você não já tiver construído essa estrutura antes, você vai ficar em dúvida do que colocar na conclusão. Então, gente, vamos falar agora do primeiro parágrafo do desenvolvimento 1. Eu coloquei mormente, é indubitável que a questão constitucional da liberdade de expressão estão entre as causas do problema. Mormente quer dizer inicialmente, indubitável quer dizer é indiscutível, não deixa dúvidas, não resta dúvidas. Por que a questão constitucional? Porque eu falei da Constituição. Se você citou uma obra literária, se você citou um filme, se você citou uma série ou uma música, você pode dizer assim, é indubitável que a questão inserida nessa série, inserida nesse contexto social da obra literária ou da música, estão entre as causas do problema. Você pode, nessa primeira parte do desenvolvimento, você usa o que você usou já na introdução. Sob esse viés, nota-se que o pensamento de Aristóteles, filósofo grego, encaixa-se nesse panorama de injustiça causadas pela fake news, pois afirma: a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Pessoal, nessa parte eu falei da Constituição inserida, a liberdade de expressão inserida a um pensamento filosófico. Por que eu usei Aristóteles? Porque Aristóteles fala da justiça. E o que é que está ocorrendo com as fake news? A injustiça. Então, para combater um problema, eu tenho que usar uma ideia concreta, eu tenho que usar uma confirmação para que esse pensamento meu de injustiça das fake news, o corretor, quando for ler, ele possa perceber que eu tive um embasamento, que eu não fiz somente pelo senso comum. Eu tive um senso crítico para fazer. E o que foi que Aristóteles falou? Aristóteles falou sobre a poética. A poética inserida na justiça. E o que é a poética de Aristóteles? A poética de Aristóteles, gente, é uma obra literária que ele fez 300 anos antes de Cristo, que ele era um conhecedor, que ele tinha muitas ideias e que ele falava sobre tudo, com grande embasamento. E essa poética representa o quê? Representa uma virtude, representa uma realidade em que as pessoas elas têm como hábito dar continuidade a um comportamento que elas estão percebendo. Ou seja, as pessoas, elas refletem, elas dão continuidade a esse comportamento. E qual é esse comportamento? São todas as manifestações de pensamento. Essas manifestações de pensamento, elas são passadas mais à frente. Ou seja, é um hábito. Esse hábito, ele é transmitido. Então, por exemplo, um hábito da fake news. Se uma pessoa vê que um colega ou um amigo está transmitindo a fake news, ele vai pegar esse hábito e vai também transmitir. Então, a poética de Aristóteles fala sobre a justiça. E essa justiça, ela serve para observar a lei. Então, se esse cidadão não está observando a lei, como é que ele vai solucionar esse problema? Então, esse problema vai dar mais continuidade. Então, foi isso que Aristóteles quis falar. Então, gente, percebendo a poética e o equilíbrio de Aristóteles, se não há essa justiça com efeito, averigua-se que com a liberdade de expressão, essa justiça é determinante para barrar as arbitrariedades de vinculação do discurso de ódio e das discriminações causadas pela fake news. Então, eu falei com efeito, eu falei uma palavra coesiva para juntar o pensamento de Aristóteles, porque eu não posso deixar ele somente lançado aqui sem citar ele. Que eu falei da liberdade de expressão, justamente porque a liberdade de expressão ela está inserida nesse meio de justiça. Porque a pessoa tem a liberdade, só que ela usa a liberdade não para a justiça, mas sim para a injustiça. Então isso não pode acontecer. Aí eu coloquei o quê? À vista disso, infere-se que a inoperância das políticas públicas em não fiscalizar nas redes sociais, em não criar leis de combater essas tais ameaças aos direitos humanos, dá continuidade ao aumento da incidência dessas práticas e deixa a dignidade das pessoas fragilizadas. Então, gente, para terminar esse primeiro parágrafo, eu fiz essa contextualização, como eu disse para vocês, da introdução, que a inoperância das políticas públicas foi o principal problema que eu percebi que
faz com que essas fake news elas deem continuidade ao aumento dessas práticas de o quê? De discriminação, de discurso de ódio, inserido nas fake news. Então, a inoperância das políticas públicas eu escolhi como principal problema. E esse segundo parágrafo do desenvolvimento, ele já é mais rápido. Esse segundo parágrafo, você já vai escolher o segundo problema que colocou na introdução, que foi o quê? A pouca criticidade cívica, ou seja, o que a sociedade está fazendo em meio a tudo isso? Ela é responsável? Sim. Então, como foi que eu coloquei? Eu coloquei que outro problema, assim, outro problema que dá margem a essa problemática é a pouca criticidade cívica das instituições formadoras de opinião. Haja vista que não há o debate acerca dessa difusão desordenada de informações equivocadas, que faz com que muitos passam a adotar esse comportamento errôneo. Ou seja, gente, nas famílias, nas instituições formadoras de opinião, família, escola, instituições de nível superior, instituições normais, ou seja, não tem esse debate, não tem essa discussão que deveria ter de forma contínua. Quando não tem essa discussão, as pessoas passam a agir de forma com pensamento, sem procurar entender, sem procurar ter esse senso crítico. E eu falei, prova disso é que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que ele falou sobre as fake news. Ele disse que 70% das fake news, elas se espalham mais rápido do que as notícias verdadeiras. Então, gente, eu trouxe um dado informatístico para que vocês possam perceber que eu precisei comprovar uma ideia que eu coloquei. Se eu tivesse só colocado isso, os corretores muitas vezes iam pensar o quê? Ela está falando isso por qual razão? Por qual circunstância? De que forma? Então, eu trouxe um dado que comprovasse o que eu falei anteriormente, para deixar a minha ideia com mais base, com um teor mais de mais comprovação, para que ele seja aceito de forma mais rápida. E agora, gente, a conclusão. A conclusão, gente, é uma parte que vocês vão ter que dar mais atenção, porque você vai ter que solucionar um problema. E na conclusão, você vai ter que colocar 5 pontos. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, a finalidade que vai fazer e, por último, você tem que dar uma frase de fechamento. Essa frase de fechamento ela é muito importante, porque vai resumir tudo que você colocou no seu texto todo. E ela vai mostrar para o corretor que você fez a redação, que você treinou e que você deu muita atenção. Então, vamos lá para a conclusão. Gente, a conclusão eu iniciei com uma conjunção de que você mostra que você está concluindo. Portanto, por fim, logo, desse modo. Então, portanto, urge. O que é urge? Que faz urgente, que é urgente que isso seja solucionado. Que o artigo 5º seja previsto na prática de modo responsável. O artigo 5º que eu falei é sobre a liberdade. Então, a liberdade ela não está sendo usada de modo responsável. Então, eu falei que ela tem que ser usada de modo responsável. Logo, é mister que o Ministério da Justiça deve solicitar. Logo, é mister que o Ministério da Justiça deve solicitar um maior repasse de verbas. Gente, o Ministério da Justiça, quem vai fazer? Você tem que dizer quem vai fazer. Você não pode somente dizer, deve solicitar, mas quem deve solicitar? Porque o Ministério da Justiça? Porque eu falei da Constituição, eu falei de Aristóteles, que Aristóteles já citou a Justiça. Então, eu falei o Ministério da Justiça. A fim de obter fiscalização e criação de leis sobre fake news. Pessoal, no meu desenvolvimento 1, eu disse que o governo está sendo imparcial porque ele não está fiscalizando e ele ainda não criou uma lei efetiva sobre a fake news, que o que já deveria ter sido feito. Então, na minha conclusão, eu falei que deve fiscalizar e que deve criar lei, porque no desenvolvimento eu disse que isso não tinha. Com o intuito de investigar por intermédio da Polícia Civil e da Câmara dos Deputados.
Bom, a Polícia Civil ela vai investigar. A criação de leis é pela Câmara dos Deputados, então eu já especifiquei, não posso deixar solto. Por isso que eu falei respectivamente. Para investigar, punir, aplicar multas aos responsáveis e aos que compartilham. Isso pode ser feito por intermédio da Polícia Civil e da Secretaria Regional de Segurança, para mapear os dados e incentivar a população a denunciar em canais seguros via as redes sociais. Enfim, com esse esforço, o artigo 5º e a Justiça de Aristóteles serão previstos na prática. Gente, para terminar tudo, a conclusão, e eu espero que vocês tenham entendido essa parte que é fundamental para que vocês possam alcançar a nota desejada, eu vou mostrar para vocês os 5 agentes que eu utilizei na conclusão para a gente terminar, só mostrando para que vocês possam usar na redação de vocês. Quem é o quê? Primeiro é quem? Quem vai fazer? O Ministério da Justiça. Vai fazer o quê? Solicitar um maior repasse de verbas para ver a fiscalização. Como que vai fazer? De que forma? Com o intuito de investigar. Por quem? Como que vai fazer? Por intermédio de quê? Por intermédio da Polícia Civil e da Câmara dos Deputados. Para o quê? Para investigar, punir e aplicar. Então, todas as perguntas já tem que ter as respostas para quando o corretor for ver, ele identificar com maior rapidez e já dar a sua nota 200 esperada pela competência 5. E, por fim, você deu o detalhamento. Isso pode ser feito por intermédio da Polícia Civil e da Secretaria da Segurança Pública. E, por fim, gente, o fechamento. O fechamento, como eu disse, é fundamental para que a redação toda sua fique encaixada. Então, por fim, com esse esforço, todo esse esforço, o artigo 5º que eu falei no início e a Justiça de Aristóteles, que eu falei na minha citação filosófica, serão previstos na prática. Muito bem, pessoal. Gostaram aí? Rapaz, eu vou falar para você, viu? Com uma aula dessa, se você não aprendeu a fazer uma boa redação, meu amigo, agora tem o seguinte: a gente pode passar o dia todo falando, pode passar dias falando. Se você não treinar, se você não estudar para saber os artigos da Constituição, saber o que fala Aristóteles, saber o que fala os grandes filósofos, saber do passado, saber de geografia, não souber nada disso, aí você vai ter que se dedicar muito mais, viu? Porque você precisa disso para fazer uma boa redação, entendeu? Então, muito obrigado. Só lembrando mais uma vez que hoje nós estamos fechando esse ciclo de introdução, desenvolvimento e conclusão, e as próximas aulas nós iremos falar sobre as competências do Enem, que é tão fundamental. São 5 competências e elas são fundamentais para que você tire nota 1000. Beleza, pessoal? Fique com Deus, boa sorte para vocês, muitas saudades, um abração bem grande para vocês, e eu espero que a gente se veja em breve, que essa pandemia se acabe. Vamos pedir a Deus que leve embora tudo isso, que tudo isso logo passe, tá bom? Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!